Olá, posso dizer que há muitas coisas que têm me preocupado bastante, principalmente a partir do dia 1º. Sei que serão criados grupos dentro da Secretaria de Comunicação Social, da SECOM, da Presidência da República, para monitorar as redes sociais. E eu pergunto, qual é a finalidade? Os países em que isso ocorre são países totalitários. São países em que a liberdade de expressão é cerceada. As pessoas não podem falar, não podem se expressar. E esse cerceamento da liberdade de expressão já ocorre nas redes sociais. E o Facebook é uma das que mais fazem isso. Por meio dos seus algoritmos ou por meio dos seus verificadores independentes, eles simplesmente deletam páginas porque há menção, simplesmente há menção a alguma coisa. E essa alguma coisa, muitas vezes não é nada de errado. Eu vou dar um exemplo. Eu escrevi um artigo técnico, jurídico, dizendo por que, no meu modo de entender, o presidente Bolsonaro não praticou o crime ao associar a vacinação da Covid ao aumento da transmissão ou à piora da pessoa que tem AIDS. Eu expliquei com argumentos técnicos isso, jurídicos, até porque isso daí é bobagem, não é verdade. A ciência deixou muito claro que isso não ocorre. Expliquei simplesmente, falei dos tipos penais existentes, que isso daí era liberdade de expressão, que ele poderia ter se equivocado. Expliquei cada um desses tipos penais de uma forma técnica. Isso pode ser uma constante, porque esses grupos podem ter contato direto com as redes sociais, solicitar ou até exigir que determinadas publicações sejam retiradas da rede. Sabemos que hoje as redes sociais, elas estão presentes em todas as residências. Praticamente todas as pessoas têm um celular, acessam o Facebook, acessam outras redes, YouTube. E a partir do momento que apenas uma versão dos fatos é levada a conhecimento público, aquele que detém as redes sociais, que detém o poder de comunicação, ele pode impor suas ideias, sua ideologia, notadamente para as pessoas mais jovens, que ainda não têm conhecimento nenhum, não têm experiência de vida. Então isso me preocupa demais, porque o cerceamento da liberdade de expressão é um dos primeiros sintomas de que algo está errado numa democracia. As pessoas não podem ser caladas. Se a pessoa falou algo errado, mentiroso, ofendeu alguém, ou acabou extrapolando a liberdade de expressão, de manifestação do pensamento, o direito tem instrumentos para coibir, para punir esse tipo de situação. O que nós não podemos aceitar é que haja qualquer tipo de censura prévia. Isso é péssimo. Isso é péssimo, principalmente nas redes sociais. Já existe com Facebook, principalmente quando diz respeito a pessoas conservadoras, porque eu não vejo isso ocorrer com pessoas tidas como progressistas. Ora, sabemos que na rede até os maiores ditadores postam as suas comunicações e não são censuradas. Agora, falou algo que, para os verificadores independentes, que eles simplesmente representam os detentores, os proprietários da rede, algo que está em desacordo com o que eles acham correto, que nem sempre é a verdade, mas o que eles entendem correto é censurado. E alguns dirão, mas isso é de um contrato de adesão que nós assinamos com as redes sociais. Só que as redes sociais, elas têm autorização para funcionar no nosso país de acordo com a nossa legislação. E elas devem também observância
a livre manifestação do pensamento e o tratamento isonômico, seja a pessoa de direita, de esquerda, tem de ser dado o mesmo tratamento. Então eu fico muito preocupado quando eu vejo as pessoas com medo de se expressarem. Até uma simples curtida na rede, muitas vezes as pessoas não fazem, com medo, muito menos comentar. Isso acontece até em determinadas profissões, nas instituições, em diversos locais, que as pessoas estão apavoradas. Pessoas estão simplesmente apavoradas, com muito medo de falar alguma coisa e serem responsabilizadas. Isso é péssimo, isso não pode acontecer numa democracia. Isso é um dos primeiros sintomas de que algo está errado, de que os direitos e garantias constitucionais não estão sendo observados. E quando eu escuto alguém falar em restrição da mídia, das redes sociais, isso dá calafrio, porque é o primeiro passo para se impor determinada ideologia e proibir as pessoas de expressarem. Então nós teremos apenas uma versão dos fatos, uma versão da história. Não teremos 2, 3, 4 versões. E sabemos que a democracia é divergência e convergência de ideias. Então as pessoas podem divergir. Elas podem dizer o que elas pensam sobre algo, sobre alguém. Há limites, de certo que há limites, mas esses limites estão definidos na legislação. A pessoa falou besteira, ofendeu, ameaçou, colocou em risco a paz pública, ou até mesmo no Estado democrático, nós temos normas penais para isso. Só que essas normas penais, elas não podem ser instrumentos inibidores para que as pessoas não falem, não se manifestem. E a partir do momento que as pessoas ficam com medo disso, é um sinal muito sério de que algo está errado e que a democracia não está funcionando a contento. Pensem bem no que eu estou falando. Espero, sinceramente, que eu esteja errado, que no ano que se aproxima, nós não teremos essa restrição, não teremos esse patrulhamento ideológico, o que me faz ficar muito preocupado, porque isso para o país, para nossas liberdades, é péssimo, extremamente péssimo. E me faz lembrar Cuba, Coreia do Norte, Rússia, Venezuela e outros países onde as pessoas não podem falar. E se falou algo errado, é processo, prisão e punição muito séria. Mesmo que estejam simplesmente a se expressar, a dizer o que pensam sobre algo ou alguém dentro dos limites da legalidade. Mas simplesmente porque falam o que contraria a vontade majoritária, acabam sendo responsabilizados. Espero que isso não ocorra no Brasil. Forte abraço a todos.